Fala aí, galera do Preveste, beleza? Então, sejam bem-vindos. Vamos lá para mais uma videoaula, né? Hoje a gente vai falar sobre as questões ambientais, que a cada ano vem se tornando mais importantes, a cada ano vem aparecendo mais nos vestibulares, exatamente porque a nossa relação aí da sociedade com a natureza, né, a cada ano parece se complicar também, né? A gente não está conseguindo ter uma relação bacana com o planeta, com o ambiente, e os impactos que a gente está causando com as nossas atividades econômicas, com o nosso comportamento, estão se voltando contra a gente, né? Porque as alterações climáticas estão cada vez mais sensíveis, né? E estão cada vez mais prejudiciais à nossa vida cotidiana, à nossa rotina, né? Ao nosso dia a dia. Quem aí nunca ouviu um parente, alguém falar sobre mudanças, né, climáticas? Quem é que nunca ouviu, de repente, um pai, um avô, um tio, alguém mais velho da família dizer que antigamente não era tão quente assim, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro é uma coisa que a gente ouve bastante, né? Aqui, olha, a temperatura está mudando, nossa, que calor, antigamente não era assim. Então, é muito comum a gente ouvir esse tipo de reclamação, né, das pessoas mais velhas, e isso é só essa constatação de uma galera que viveu há décadas atrás, de que, de fato, as coisas estão mudando e que essas mudanças estão sendo prejudiciais. Vamos dar uma olhada, então? Vamos aqui para nossa apresentação. Vou começar pelas conferências do clima, tá? A primeira delas aí foi em Estocolmo, 1972, na Suécia. Reparem que 1972 está logo ali, né? Ou seja, essa discussão mais séria, mais global em torno do clima é uma discussão recente. Não tem 50 anos, 48 anos aí. Então percebam que demorou, né, até que os países passassem a levar mais a sério essa questão ambiental, essa questão dos impactos, né, no sentido de se reunirem, né, para, olha, estamos fazendo coisas aqui que estão efetivamente interferindo no clima e isso é um problema, né? Demorou um pouquinho para os países reconhecerem isso. Então, só lá em 1972 acontece a primeira conferência, né, desse estilo, tá? Nesse sentido. E essa conferência ela vai produzir um documento que vai ser chamado de Manifesto Ambiental, né? Ou seja, um documento preliminar, o embrião aí de documentos que vão vir a seguir, mas nesse documento vai estar contido aí, né, as principais reclamações, os principais problemas já identificados, né, de emissão de gases de efeito estufa, emissão de dióxido de carbono, monóxido de carbono, buraco na camada de ozônio, e tudo isso. Então, nesse manifesto ambiental, vai sair as principais reivindicações, as principais questões que as pessoas já identificavam de problemas que aconteciam já nessa época. E, em 1987, a Comissão Brundtland, que tem esse nome por conta do nome da primeira-ministra da Noruega, que liderava essa comissão, ela vai lançar um relatório que vai ser considerado bem inovador para a época, que vai ser intitulado Nosso Futuro Comum. E por que esse relatório é importante? Porque é nesse relatório que vai estar contido, pela primeira vez, oficialmente, o conceito de desenvolvimento sustentável, do qual vocês tanto ouvem falar, né? Então, ele vai definir o desenvolvimento sustentável como o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações em atender suas próprias necessidades. Ou seja, que conceito é esse? Eu me distancio dessa maneira da ideia do progresso a todo custo. Não pararam? Me distancio da ideia, não, a gente tem que explorar mesmo, a gente tem, né, porque o que importa é o agora, a gente tem as nossas necessidades, então a gente tem que. Ele se distancia dessa visão, mas ao mesmo tempo ele também se distancia do outro extremo, que é a visão mais Capitão Planeta, né, do tipo, olha, o homem, né, não pode fazer isso, agredir a natureza, o homem é a única besta fera capaz de mudar o planeta desse jeito, etc. Então, que é uma visão também muito radical. Então, percebam que há dois extremos aí, a visão do progresso a todo custo e a visão do o homem tem que viver só da natureza, etc.
Não é bem assim. O homem ele tem limitações físicas claras, a cidade acabou se transformando numa grande cápsula protetora do homem com a urbanização. A gente já falou sobre isso aqui. Nossa expectativa de vida aumentou, a nossa rotina ficou mais apropriada para a nossa qualidade de vida, tá certo? De uma maneira geral. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado com essa visão também, né? Muito radical, pró-natureza, vamos dizer assim, né? Colocando o homem como se o homem fosse um intruso, como se o homem fosse um estrangeiro, como se o homem fosse um visitante dentro do seu próprio planeta. Isso não é verdade, né? O homem é um produto do planeta, assim como todas as outras espécies. Tá certo? Então, assim, a gente tem que se distanciar dessa visão e também, é claro, tem que se distanciar da visão do progresso a todo custo. Vamos lá, vamos explorar, vamos poluir, que se dane. É óbvio que também não é por aí. O desenvolvimento sustentável ele busca exatamente o meio termo. Né? Olha, a gente precisa, né? Não dá para não usar, mas ao mesmo tempo não dá para usar de qualquer maneira. Tem que pensar no que vem lá na frente, tem que pensar nas próximas gerações e tem que pensar também, né, que o planeta precisa estar em condições minimamente ali boas para que as próximas gerações continuem desfrutando e usufruindo do planeta, né, com o mínimo de condição. Né? Então, essa é a ideia do desenvolvimento sustentável, que vai aparecer pela primeira vez nesse documento, vai aparecer pela primeira vez nesse relatório. Tá? Bom, nesse relatório também vão estar alguns itens que eu destaquei, tá certo? Eu coloquei aqui, eu tirei algumas aspas, tá certo, desse documento, para vocês entenderem exatamente qual é a pegada, né? Qual é a nova visão que vai permear aí as questões ambientais, ou pelo menos as discussões, né, das questões ambientais. Então, ó, o mundo onde a pobreza e desigualdade são endêmicas estará sempre propenso às crises ecológicas. O desenvolvimento sustentável requer que as sociedades atendam às necessidades humanas, tanto pelo aumento do potencial produtivo, tanto pela garantia de oportunidades iguais para todos. Reparem que é um documento que vai muito além da questão ambiental. É um documento que também trata da desigualdade socioeconômica, é um documento que diz, olha, se a gente tiver uma questão de pobreza endêmica, que eles chamam ali, uma questão de pobreza, a pobreza é isso aí mesmo, não tem muito o que fazer, as pessoas são pobres e ponto final, e deram azar, né, porque tem muito desse discurso. Se a gente não cuidar desse problema, nós não vamos conseguir resolver a questão ambiental. Então, esse trecho é muito interessante, né, do documento. Olha, não adianta só você pensar que gastando dinheiro despoluindo rios, buscando novas tecnologias para emitir menos. Isso não vai resolver o problema. Nós temos também que olhar para a questão da pobreza, porque um planeta mais pobre estará mais propenso a crises ecológicas. Além de outras crises, né, obviamente, mas nesse caso aqui ele está falando de crises ecológicas. Outra aspa que eu achei interessante, olha só, muitos de nós vivemos além dos recursos ecológicos, né, em nossos padrões de consumo, como por exemplo no caso da energia, e no mínimo o desenvolvimento sustentável não deve pôr em risco os sistemas naturais, né, que sustentam a Terra, que são a atmosfera, a água, solo, seres vivos. Repara que nessa segunda aspa aí que eu separei, ele chama atenção para a galera que usa muito além do necessário. Então, sem dúvida, é um relatório crítico com relação a essa questão de quem usa muito além daquilo que é necessário, daquilo que se precisa. Então, ele está atacando aí efetivamente o desperdício. Né? O desperdício e o esbanjamento também. Né? O camarada que, eu tenho grana, então que se dane. Então, o relatório é uma crítica nesse sentido também. E aqui mais uma aspa que eu tirei do relatório, na sua essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de mudança no qual a exploração dos recursos, o direcionamento dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico, a mudança institucional estão em harmonia e reforçam o atual futuro potencial para satisfazer as aspirações das necessidades humanas. Então, assim, eles estão pedindo aí, na verdade, uma ação conjunta, né? Uma ação conjunta e harmônica. Olha, não adianta só um país, dois, meia dúzia de países quererem. A gente tem que pensar numa ação conjunta, numa ação global, para todo mundo poder seguir, e aí sim a nossa ação ser efetiva. Se não, se ficar iniciativas ali de um ou de outro, não vai fazer água, a gente não vai arrumar nada. Né? Então, esse relatório ele vai
entre várias coisas importantes, né, ele vai nos apresentar o conceito de desenvolvimento sustentável pela primeira vez, de maneira oficial, e como a gente sabe, é essa noção de desenvolvimento sustentável que vai guiar, né, todas as ações que vão vir a seguir, e é a noção exatamente que permeia hoje, né, qualquer pessoa minimamente sensata que vai falar sobre questões ambientais, né, vai citar o conceito de desenvolvimento sustentável. Tá? Então, ó, continuando aqui com as conferências do clima, em 1992 vai acontecer no Brasil a Rio 92, tá? A Rio Eco 92. Vocês ainda não eram nascidos, mas eu já era, tinha 15 anos na época, estava no ensino médio, né? E eu me lembro que foi tema de escola, imaginem, a Rio Eco 92 acontecendo no Brasil, e mais especificamente no Rio de Janeiro. Então, vocês imaginam a loucura, eu fiz redação, a dar com pau, trabalho, professor de geografia levou a gente lá, ela aconteceu basicamente no Rio Centro, então havia alguns espaços que eram abertos à visitação, inclusive de estudantes e tudo, né? Como acontece mais ou menos na Bienal, para quem de repente já foi ao Rio Centro na Bienal. Então a gente foi lá, né, e teve acesso. Foi a primeira vez que eu me lembro que eu tive mais contato assim com essa questão ligada ao meio ambiente. Então, reparem como é que faz diferença esse tipo de evento acontecer. Até então eu ouvia lá falar na escola questões ambientais e tudo, mas na televisão um pouco, mas o fato do evento ter acontecido aqui e eu ter participado de alguma maneira, né, ter ido lá, né, pelo menos para visitar, fez com que a minha visão passasse a ser diferente. A partir daí teve outro impacto, né? Você olha e fala, não, o negócio é real, o negócio está acontecendo, está rolando mesmo, né? Bom, continuando aqui, essa Rio Eco 92 ela também ficou conhecida como Cúpula da Terra, tá? E dela saiu o que a gente chama de Agenda 21, né, que é também um documento, talvez seja o documento mais importante de todos os que saíram até hoje, de todas as conferências, porque ele vai ser aí, pela primeira vez, vão se estabelecer, né, algumas metas, vão se estabelecer. A gente vai olhar para frente dizendo, olha, em tantos anos a gente tem que reduzir o dióxido e o monóxido de carbono, em tantos por cento. Em tantos anos, o aumento da temperatura da Terra, né, tem que ser menor. Então, pela primeira vez, criou-se aí parâmetros a serem seguidos, ou seja, metas a serem traçadas, foram, na verdade, traçadas para serem seguidas. E daí saiu o Tratado de Mudanças Climáticas da ONU, né, que foi um outro documento também, produto da Rio 92, tá, que vai nortear, em 1997, em Quioto, o chamado Protocolo de Quioto. Ele vai ser, essa reunião ela foi conhecida como Cúpula da Terra mais 5, exatamente porque ela aconteceu 5 anos depois da Eco 92, tá certo? E dela, como eu falei, vocês com certeza já ouviram falar também, vai sair o Protocolo de Quioto, tá certo? Eu vou dar uma travada aqui no vídeo, né? Porque já estamos com 13 minutos, e aí a gente volta para fazer uma análise das metas do Protocolo de Quioto.